Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixonality com Drops. Hoje estamos aqui com o Vinícius Henrique Vieira, que é discente de psicologia e psicanalista em formação. A nossa temática é as angústias e ciladas de um jovem analista em formação. Vamos lá, então, um tema polêmico, forte, visceral, autobiográfico aí do Vinícius, trazendo aí questões que lhe atravessam, né? E o nosso objetivo hoje é didático, para a gente poder dar voz ao Vinícius e que isso possa reverberar em pessoas que estão procurando formação analítica, estejam fazendo essa formação, sejam jovens ou não, e pessoas que, digamos, tenham alguma relação com a psicanálise já mais consolidada há mais tempo, mas que também podem, eventualmente, se nutrir um tanto, aprender e refletir sobre as experiências e situações aí que o Vinícius vai nos trazer hoje. Então, Vinícius, seja bem-vindo e você está com a palavra, meu caro. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, né? É um espaço muito bacana esse que você tem desenvolvido. Eu acompanho e vejo que esses são assuntos bastante interessantes. E é uma honra, né, estar aqui hoje e falar um pouco da minha trajetória, dessas angústias que me atravessam. Uhum. E eu gostaria de começar dizendo que é muito difícil fazer esse percurso hoje. Não que as pessoas antigas tenha sido fácil, mas hoje em dia, com esse movimento assim que tem de rixas, de quem que está falando a verdade, muitas verdades sendo ditas, eu acho que isso acaba, de certa forma, atrapalhando um jovem que está chegando para a psicanálise, porque ele fica perdido, eu falo isso por mim mesmo, porque cada lugar está falando uma coisa, cada lugar diz que é o certo, e até você se encontrar nesse percurso todo é muito difícil, é muito doloroso, questões de análise pessoal, às vezes você se sente mal porque você não está atingindo aquele ideal que aquele grupo prega, então tudo isso acaba fazendo parte, né? Eu venho da psicologia, né? Eu comecei a me interessar pela psicanálise já muito antes da psicologia, por um acaso do destino, por eu ser um adolescente muito problemático, eu fui fazer a análise e eu lembro que no decorrer das sessões, o psicanalista que me atendia, ele citava muito o nome do Freud. Parece surreal isso. Mas ele falava o nome do Freud na sessão e eu ficava meio que tipo, quem é esse cara? Eu tô sofrendo aqui, você tá me falando o nome de um sujeito que eu nem conheço. E a análise, ela não foi boa, eu continuei com os problemas que eu tinha na época, mas, de certa forma, esse movimento dele me dizer do Freud fez com que eu me interessasse em querer saber quem era. Então, eu fui buscar livros que pudessem me dar alguma luz ali de quem era, e aí eu comecei a ler, eu li o Psicologia das Massas e Análise do Eu, fiquei fascinado e descobri que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu tinha 16 anos, era bem novo. E aí, na hora de prestar o vestibular, fui para psicologia. Na época não tinha essa consciência de que psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Para mim era tudo junto, estava tudo dentro do mesmo espaço. Me frustrei logo de cara no primeiro semestre porque era berrivorismo, então fiquei horrorizado. E aí foi uma trajetória muito bonita. Eu fui conhecendo muitas pessoas, quebrando muitos paradigmas meus pessoais. Há também um movimento sintomático dentro da própria graduação e do próprio percurso mesmo na psicanálise, que conforme você vai lendo e absorvendo, ficando uma pessoa mais cabeça, vamos dizer assim, né, tendo referências, ficando esclarecido, você, justamente até por ser novo, né, que foi o meu caso, você quer mudar o mundo, né? Você tem essa ideia de querer destruir as coisas. E eu tive muitos embates, assim, tanto dentro de casa quanto com amigos. Eu lembro que a primeira vez que eu li Nietzsche, eu fiquei alucinado. Eu tinha que destruir a religião. Era algo assim na minha cabeça que
que era isso era o certo. E com o passar do tempo você vai amadurecendo, você fica com vergonha, né, de ter acontecido isso. E eu lembro que assim, eu era muito freudiano roxo no começo da graduação, até o dia que eu tive a disciplina de psicanálise. O Anderson, né, foi o meu professor de psicanálise, foi quem me apresentou mais ainda. E eu descobri que ele era ligado ao Lacan. Eu até então não gostava de Lacan. Oi? Não, só porque tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe, né, quem é o Anderson Schirmer, né? Você está se... Isso. Ele É, é. se você puder só voltar um pouquinho para trás, que o teu rosto está cortando aqui. Isso. Melhorou? Agora melhorou, agora tá enquadrado. Uhum. Então, o Anderson, ele foi o meu professor de psicanálise. Ele me deu a disciplina de psicanálise, entre outras, na universidade, mas a que mais me marcou com ele foi a psicanálise. Então, eu tinha uma transferência com ele muito grande ali. Então, quando eu conheci Lacan através dele, eu fiquei fascinado. Aí foi outra epidemia na minha vida, né? Conheci Lacan, eu achava que nada prestava e era só Lacan. Até meses depois e anos depois, em análises depois, eu fui me descobrindo, vendo, não é bem assim, né? Não é só a minha bolha que está certo e acho que isso tem que ser mudado. E aí começa as ciladas, né? Eu ingressei no primeiro instituto de psicanálise, eu tinha 18 anos, ainda novo, imaturo, e tudo que eu ouvia lá eu levava ao pé da letra, eu achava que aquilo era o certo, eu não tinha um senso crítico. E nem era incentivado tanto. Muitos institutos que eu passei, era mais você dizer amém para tudo que estava sendo falado ali, e os figurões que representavam aquelas escolas. E eu acho que isso me prejudicou muito em alguns aspectos, principalmente a desenvolver o meu próprio estilo. Recentemente, uma das coisas que tem me atravessado na minha própria análise pessoal, eu me formo esse ano na psicologia, foi que eu convivi bastante tempo com os lacanianos e percebi que eu estava falando muito lacanês, que eu estava muito distante, eu estava ficando uma pessoa fria, no sentido de eu não estava me vendo muito acolhedor nos atendimentos clínicos da faculdade. Eu estava naquela postura mais, sei lá, eu não acho que todo lacaniano é frio, mas eu estava com uma ilusão de que era assim que tinha que ser, que era aqueles cortes e tal. Então eu comecei por esse lado, assim, e foi muito frustrante, não foi muito legal ter isso. E mais adiante, assim, essa questão da formação, isso já foi falado por outras pessoas muito mais experientes do que eu, a questão elitista, né, que a psicanálise, ela se tem presente até hoje. Eu sofri muito com isso, em diversos locais, assim, eu tive muitas portas fechadas, ir atrás de professores para ter alguma informação e não ser bem recebido por ser decente. Então, rolava muito isso era muito angustiante, porque você queria informação que a faculdade não dava, mas você ia atrás e era difícil, as portas estavam fechadas, não era acessível, não era uma coisa que estava ocupando os espaços, estava bem restrita, num círculo assim fechado. Se você fosse de tal orientação, outras pessoas já não olhavam muito para sua cara, tinha muito isso. Então era bem sofrido, assim. Eu lembro que na minha trajetória assim de frequentar os institutos, eu não me sentia parte daquele grupo ali que estava inserido ali, porque eram pessoas assim que estavam num outro momento da vida. Eu era aluno ainda, então eu lembro que eu via, acompanhava aquelas pessoas, aqueles vinhos chiques, carrões e tal. E muitas vezes eu saía, eu ia para psicologia de manhã, né, para a faculdade, ficava o dia inteiro lendo na biblioteca da faculdade. Muitas vezes eu ia até sem comer para os institutos. Era bem doloroso essa época, assim. E você chegava lá, tinha uma coisa que sempre me inquietou, era que eu ouvia muito sobre desigualdade social, essas coisas sendo faladas ali, e na primeira brecha, algum analista ali falava, mas se o paciente falou para mim que ele não tem mais dinheiro para pagar a sessão é porque é resistência.
Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, sério isso? Isso rola mesmo? Será que é resistência mesmo? Então, isso me assustou muito, assim. Outros comentários de tipo, a análise tem que ser cara mesmo. Então, Uhum, eram umas coisas assim que... Aí que entra o X da questão que eu falo que prejudica o jovem, né? Porque ele já não está tão informado assim. Se ele ouve alguém mais velho que deveria o orientar no bom sentido, não está dando um bom exemplo, ele acaba absorvendo isso e levando como um evangelho, né? Eu percebo que há esse movimento aí muito grande de se espelhar em grandes figuras que a gente tem por aí e não desenvolver o nosso próprio estilo, ser quem a gente realmente é, que eu acho que é aí que está a chave da questão, né? A gente adquirir o nosso próprio estilo de acordo com a nossa própria análise, as nossas vivências, aquilo que a gente sente. Nesse aspecto, eu sou bem ferenziano, né? No sentido de ser mais acolhedor, de, às vezes, até falar da minha própria análise, ter esse lado que o Ferenczi dizia que era a hipocrisia, né, do analista, ficar do outro lado do muro e ser fechadão, assim, não falar nada. Essa coisa, assim, de uns tempos para cá, eu, para com a psicanálise, entrei numa crise, assim, de não me ver em lugar nenhum, e estudar o máximo que eu conseguir, mas sempre estar atento a um olhar crítico, aquilo que está acontecendo à minha volta. Eu até fiz um post uns tempos atrás que eu dizia que quanto mais você critica, mais analista você fica, porque você vai olhando para as coisas de uma outra maneira, né? Você passa a não ficar bitolado e perceber que a psicanálise ela tem seus sintomas, ela não é perfeita, ela é passível de erros, equívocos, interpretações que não foram corretas. E o que eu percebo também é que, às vezes, só de você falar isso, já tem alguns analistas que querem te levar para a Inquisição, assim. O que você está falando? Isso não pode criticar, não. Quem é você? E a outra coisa que também pesa muito, ainda na questão do aluno mais específico, do cara que está na graduação ali, quer ser psicanalista, é a questão da carreira acadêmica. Eu percebo que foi muito deixado de lado o ofício de ser analista mesmo, de estar atendendo mesmo, de estar ali no dia a dia, ali ouvindo os pacientes, trabalhando a escuta, e glamorizaram mais a questão de ter um mestrado, um doutorado e viver só na academia porque dá um prestígio muito maior, você tem uma visibilidade muito maior. É lógico que a academia tem as suas contribuições e nos ajudam em muitas coisas. Tem grandes analistas na academia que têm percursos excelentes de formação. Mas existe essa movimentação, você conhece tão bem quanto eu, de só ir para a academia, achar que ali é a formação e não se desenvolver em outras áreas, né? Então, eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem, que tem gerado essa crise. Tanto é que agora é bacharel em psicanálise, né? É um filho disso aí, né? Eu vejo assim dessa maneira, né? Com o pouco tempo que eu tenho aí, né, dentro da psicanálise, eu percebo que esse bacharel, na verdade, ele é um filho do sintoma que está na psicanálise contemporânea aqui no Brasil. Tá uma guerra, um fronte de cada um tem a sua verdade absoluta e acaba gerando esse tipo de coisa e não tem um acolhimento com quem está chegando. Às vezes você não entende alguma coisa e as pessoas falam, faz um cartel aí e te vira. Então, meu, é surreal isso, né? Não se sustenta uma coisa dessa. Eu vi muitas pessoas, amigos meus, que tinham um desejo ali, que gostavam, que liam, abandonarem a psicanálise por conta disso. De pessoas mais velhas no percurso terem esse certo olhar de menosprezo, de não querer atender, de não querer se disponibilizar a ajudar de alguma forma. Eu tive sorte que eu conheci muitas pessoas que me ajudaram, me auxiliaram quando eu precisei, mas também tive as minhas decepções, minhas análises que não deram certo, as que deram, até hoje é que dá, né?
Eu acho que é um caminho aí que é cercado de espinhos, que a gente tem que estar sempre atento aonde a gente está pisando, quem que está perto, quem que a gente está ouvindo. Ler sobre tudo também eu acho interessantíssimo, até para se criticar, né? Eu acho que você tem que ler. É bem famosa aquela frase lá que tem muito lacaniano que critica a Melanie Klein, mas nunca leu Klein. Aquele movimento gigante que tem. Eu era um desses. Quando eu comecei ali no lacanismo, Lacan para mim era um deus e criticava a escola inglesa. Para mim não valia nada, o Winnicott, Klein, os caras viajavam. Óbvio que eu tenho as minhas críticas à escola inglesa, mas um dia eu sentei para ler, eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso faz sentido, isso é legal também. Aí eu descobri que eu gostava de psicanálise, não que eu gostava de lacanismo. Eu gosto de Lacan, gosto do Ferenczi, gosto do Winnicott. Não tem um só. Mas até eu chegar nesse ponto foi bastante tortuoso assim esse caminho. Perrengue, né? Exatamente. Foi sim um caminho bem espinhoso de se encontrar e análise mesmo, de ver, de me escutar aquilo que eu estava produzindo, aquilo que eu estava reproduzindo, aquilo que eu estava sentindo, o que que eu queria, porque a psicologia ela tem muito disso, principalmente agora no último ano, né? Você entra no último ano e você fica naquela ansiedade de o que que eu vou fazer, como é que eu vou atender, não tenho um consultório, tenho que me especializar, quero trabalhar nisso, não dá. A formação em psicanálise é cara, supervisão, análise pessoal, os livros são caros, então essa angústia toda que vai tomando conta é algo que eu até chamo atenção para que seja olhado com mais carinho para a saúde mental dos analistas que estão em formação, porque é muita pressão em cima. E se a gente não olhar para a galera que está chegando, a gente não vai ter mais analistas. Aí sim é a morte da psicanálise. Aí acabou. Então, eu acho que tem que ter esse diálogo das duas gerações, da antiga e da nova, de uma forma muito saudável, e que possa ter boas contribuições entre as duas, sabe? Eu acho que esse é o caminho, na minha visão e concepção de tudo que eu vivi e vi, diante de diversos lugares que eu tive o prazer de frequentar, é o que eu consigo pensar hoje em dia. E eu acho que é por esse caminho, assim, o que passa, assim, pela minha cabeça nos dias atuais. Bom, isso que você comenta, eu também, né, já vivi, né? Eu devo ser mais ou menos uns 15 a 20 anos mais velho que você, né, mais ou menos, né? E eu também vivi as mesmas coisas, né? Passei por várias instituições, né? Eu mesmo, na verdade, já contei aqui no canal várias vezes, né, que eu tinha tudo para ser um analista da IPA, porque meu avô foi presidente da IPA de São Paulo, aqui da sociedade, né? E tendencialmente também minhas análises com o pessoal de lá não deram certo por conta de dogmatismo, de dificuldade de escuta e tudo mais. E aí eu acabei indo para o lacanismo, né, que estava na moda aí há 20 anos atrás já, né, e com essa mania dos lacanianos muito intelectualizada, né, de meter o pau em todo mundo, mas na hora de construir alguma coisa aí que o bicho pega, porque você também tem que ter muita carga teórica, muito estudo, né, muita bagagem, e isso tudo às vezes é passado de uma forma enigmática ou verticalizada demais, né? Sem entender, digamos, como que o novato vai se deparar com isso, né? Não como um saber instituído, mas alguém que está construindo o seu próprio saber, né? Então, de alguma forma, o que eu percebo é isso, né? Que existe sim uma espécie de narcisismo psicanalítico, cada escola tem o seu narcisismo, mas o narcisismo lacaniano, em especial, que é um sintoma que perpassa várias instituições, né? É de que Lacan seria a última flor de lótus da psicanálise, né? Seria o ó do Borogodó, e tem uma coisa assim até de deboche, né? De ironia,
que é muito típica dos franceses, e que o Lacan também tinha esse deboche e essa ironia, ele respeitava, mas ao mesmo tempo ele falava mal, ele expunha a clínica do outro, né? No caso do Ernest Cris, por exemplo, né? O exemplo, a situação dos miolos frescos. Tudo bem, o cara publicou o caso, né? Mas cadê os casos clínicos lacanianos? Ou seja, como é que o cara conduzia a clínica dele? A gente não sabe, né? A gente sabe através de supervisandos, de analisandos, de relatos e tal, de alguém que escreveu, né? A sua experiência com Lacan, mas ele mesmo, quando você lê os seminários, os escritos, ele fala de Levi-Strauss, de Gödel, né, de Aristóteles, de Platão, né, e na hora do vamos ver, você não sabe como é que ele trabalha, né, assim, clinicamente, né. Então, é isso que você falou, né, o novato, ele é deparado com esse narcisismo, ou ele sai fora, né, e desiste, ou ele adere de maneira cega a esse narcisismo, porque isso dá uma falsa sensação de potência e de pertencimento a um grupo, do tipo, eu tenho a verdade final das coisas, né? Tudo que não é Lacan é lixo, né? Não estou falando que todos os lacanianos sejam assim, mas é muito comum, né? Que o lacaniano tenha que, pelo menos, conversar com esse narcisismo lacaniano de fazer um demérito em relação aos outros, né? Isso existe na psicanálise como um todo, mas eu acho que no lacanismo em especial tem um gostinho, tem um tempero do lacaniano jogar um livro da Melanie Klein no chão e dar uma pisadinha assim, né? Não literalmente, claro, mas metaforicamente sim. Sem ter lido, né? A maioria não leu mesmo, talvez, me arrisco a dizer, e quando lê é para confirmar o que Lacan falou. E mesmo o Lacan, se vocês forem ver, ele também era alguém que respeitava, né, a Melanie Klein, né? Ele fazia essas críticas ácidas, mas ele também tinha uma relação de respeito, né? O que eu acho que gera movimento de massa lacaniano são essa excessiva pulverização de grupos, né? E o ódio que existe entre esses grupos, que muitas vezes é explícito ou implícito, mesmo que eles façam alianças, às vezes é uma aliança que está subjacente, que, digamos que subjaz um ódio, subjaz inveja, né, e rivalidade. A gente via aí nos bastidores, né, quando tinha um debate e tal entre as escolas, que alguém teria saído vencedor de um tal debate, e as pessoas comemorando, ou quem sai de uma instituição é considerado um traidor, né? Como se fosse uma espécie de briga de galo, assim, tipo de Cobra Kai, né? Entre os lacanianos, né? Enfim. Fora o ódio clichê da IPA, né? Enfim, que é, a IPA é uma espécie de espantalho, assim, né? Que tem, de fato, muitos seus problemas, né? Eu mesmo fui criado na cozinha da psicanálise, então eu sei das histórias e das fofocas e dos atravessamentos éticos da IPA, né? O exercício de poder, a elitização que existe até hoje. Você vê que no Brasil não conseguiram terminar com a análise didática até hoje. Então, eu compro essa crítica lacaniana à IPA, mas, por outro lado, também se sustenta como, bom, não vamos olhar por nosso próprio nariz porque a gente está fazendo, porque quem é o culpado pela desgraça da psicanálise é a IPA. E a gente vai ver que quem criou a IPA foi o Freud, o Lacan era da IPA, e o que ele considerava excomunhão não era excomunhão coisa nenhuma, é ele que perdeu o título de didata, e ele não queria perder o título de didata, porque é como você falou, do mesmo jeito que o cara quer ser doutor em psicanálise hoje para ter passaporte fálico, né, para ter poder, o Lacan também não queria ter o poder, né, questionado ou decaído em função de perder um título de didata da IPA. Então, assim, são esses movimentos paradoxais, né, sistólicos, diastóricos, do cara que ele rompe, ele quer ser melhor, ele quer ser mais sofisticado, e ele acaba, de uma maneira velada ou aberta, reproduzindo os mesmos sintomas humanos, diga-se de passagem, da história da psicanálise que o precedeu, né? Então, como você falou, isso gera um estado de profunda angústia e desamparo nos jovens, porque você tem que vestir a camisa do ódio.
Então, se você está conosco, você está contra eles, ou está contra fulano e beltrano. Se você faz parte do nosso núcleo de pesquisa em psicanálise, você tem que odiar e não pode frequentar o outro núcleo, porque nós aqui desse núcleo não suportamos o orientador ou a orientadora do outro núcleo, e você vai criando essas bolhas, né, que acabam se funcionando, a grosso modo, como microempresas, né, porque ele gera convite, gera status, gera volume de pacientes, de encaminhamentos e tal, e eles acabam se unindo quando tem um inimigo em comum, que pode destruir o negócio, que é o bacharelado em psicanálise, que eu acho que não é, que é uma questão de tempo até outros grupos ditos que se autoconsideram sérios em psicanálise, que de alguma maneira fazem essa crítica, que eles também façam incursões nas universidades e comecem a oferecer também bacharelado em psicanálise, dizendo que sua análise você pode fazer por fora, mas que, enfim, como já está tudo acadêmico e tal, não faz sentido não ter também. É uma tendência, como você falou, de academicização da psicanálise que nos distancia da clínica. A academia, como você falou, tem trabalhos muito ricos, muito importantes, né, como pesquisa, mas ela dá muito pouca margem à novidade e à criação, né? Porque você tem que ficar citando fulano e beltrano, tudo que você vai escrever é em reverência a outras pessoas, você quase não pode falar nada de novo até você chegar num doutorado, e mesmo esse doutorado ele está sujeito a lapidações e a crivos de bancas, de orientadores, e quando você vai publicar um artigo que é para você ter projeção da tua palavra, esses comitês editoriais, eles também estão atravessados pelo discurso universitário, salvo raras exceções, não dão margem de liberdade de escrita poética e artística às pessoas, e a psicanálise se transforma em jargões numa língua morta, e a gente pode ver pessoas sofrendo à nossa frente nos consultórios, e não ter, digamos, muitas vezes bagagem clínica ou liberdade de manuseio clínico que seria necessário desenvolver para a gente investir a nossa libido analítica com os nossos pacientes. Então, eu diria que sim, a psicanálise ainda permanece viva, felizmente, mas graças a pessoas que têm um espírito irreverente, corajoso, de ruptura de paradigmas. Quando essas pessoas têm força para romperem com as alienações das massas institucionais psicanalíticas, e quando elas podem ter o estilo próprio, aí sim elas existem e elas praticam uma psicanálise de sujeito autoral e com qualidade, né? E o que a gente vê até hoje é que muitas caricaturas de psicanalistas continuam existindo porque funcionam dentro de uma lógica religiosa, aí de uma religião no sentido de primeiro Deus, ou primeiro Lacan, primeiro Freud, ou primeiro fulano, beltrano, e depois eu como seu fiel seguidor. Então, como você mesmo percebeu precocemente, né? Felizmente, você percebeu isso no momento inicial, né, da tua carreira aí, né, que está começando, na verdade, é que existe uma diferença entre reverenciar autores e a gente se munir ou se utilizar de autores para pensar a nossa clínica como diálogo, como debate com eles, que é muitas vezes nas escolas lacanianas, mas não só, mas na IPA também, eu tenho notícias de que isso acontece, se questiona a base teórico-clínica desses autores. Quando alguém faz isso, ele rompe com o autor e produz uma outra coisa. Ou seja, parece que você tem que ser fiel àquela pessoa, né? Já vi lacaniano dizer, não é tudo que Lacan diz que está correto. Só que, geralmente, quem diz isso é alguém que já tem décadas de trabalho clínico, né? E é alguém, assim, que não fala muito bem aonde que Lacan estaria errado, né? Ou seja, por quê? Porque se você é lacaniano, se você começa a questionar muito Lacan, você já não é mais lacaniano, você já é outra coisa. Você está fazendo uma leitura, um decantamento da obra e está fazendo algo dessa obra a partir do que você pensa, enfim.
Então, é muito complicado. Eu acho que, no fundo, a minha conclusão é parecida com a tua, né? Embora eu demorei muitos anos para perceber isso. Mas eu acho que, a partir do momento em que alguém se intitula psicanalista, freudiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano, isso em si já é uma neurose, já é um adoecimento, né? Porque a pessoa não existe, ela está em risco de não existir. A dimensão subjetiva dela está em iminência de desaparecimento. Por quê? Porque primeiro ela tem um outro que ela baixa a cabeça, que é um pai, que é uma mãe, e depois talvez ela possa existir como uma filiação a esse outro. Então é a neurose por excelência. Por isso a necessidade da gente pensar a psicanálise a partir de uma pulsão anárquica, né? Que é cada um se responsabilizar por si, né? Evidentemente, dentro de um percurso de análise, dentro do tripé, né? Análise pessoal, estudos teóricos e supervisão de casos. Não é da noite para o dia que alguém se torna psicanalista, isso sim são impostores e imposturas, né? Mas também não é um diploma, uma banca, uma instituição que, através de um julgamento ou de uma burocracia, vai dizer quem é ou quem não é psicanalista. Isso também é uma reduplicação neurótica, religiosa, empresarial, né, que destrói a psicanálise. E, infelizmente, é a via majoritária da psicanálise. Então, hoje, se alguém me falar Paixanalyticon é tudo menos psicanálise, eu vou até, de uma certa forma, ficar feliz e ficar aliviado com isso. Daniel Hammer-Roisman não é psicanalista, ele é paixanalítico. Ótimo, finalmente, de uma vez por todas, eu vou ter me curado da psicanálise. Eu criei uma outra coisa, uma coisa que é minha, reflete o que eu sou, né? E que, de alguma maneira, é o que, em teoria, a psicanálise busca, que cada um se autorize de si mesmo, né? Então, isso é psicanalítico. Então, por isso que eu fico feliz. Quer dizer, é paradoxal. É Daniel Hammer-Roisman, mas é psicanalítico ao mesmo tempo. Por quê? Porque a psicanálise propicia que Daniel Hammer-Roisman possa existir. E o que você percebeu, que você é um cara incomodado, né? Assim, um cara que tem uma boa perturbação, né? Dentro de você, um incômodo, né? De coisas erradas e sintomas que você presencia. Você falou, não, eu sou Vinícius Henrique Vieira, né? Eu gosto de psicanálise, eu não devo fidelidade e honra a ninguém. Se hoje pode me servir Freud, Lacan amanhã pode não me servir, e daí eu vou fazer outra coisa, né? Então, você não está vivendo em servidão voluntária a nenhuma escola, instituição ou autor. Você é o Vinícius, né? Sim, eu acredito que essa questão de se manter num vínculo de fidelidade, ela limita muito, ela te deixa acorrentado, e é o que você bem colocou, você perde total a sua criatividade, você passa a existir à sombra de outro. Então, isso é muito grave. Eu percebo dentro da psicologia, né, dos colegas que pretendem, almejam serem analistas, e eles preocupadíssimos, assim, ai, meu Deus, eu não vou conseguir entrar na IPA, na sociedade, precisa de 2 anos antes atendendo, não sei o que, é caro, isso e aquilo, outros achando que tem diploma, que vão fazer um curso e no final vai ter um diploma lá e aquilo vai garantir. E aquilo deixa eles todos assustados e aí eles fogem, eles vão para outros lugares, justamente pela falta de informação, que não se tem muito e não é tão valorizado e falado muito, que você pode ser um analista de informação anarquista, né? Anarquista no sentido de se rebelar mesmo com a instituição. Você não precisa dizer amém para uma instituição. Eu acho que uma das melhores coisas que eu aprendi com o Lacan é essa subversão de assim, ninguém tem essa autoridade de me dizer que eu sou analista. Isso aí eu vou ver na minha análise, quando eu sentir, se é que um dia eu vou sentir, e se eu não sentir, tudo bem, não vou morrer por isso, né? Então, eu acho que parte daí,
E a formação independente, anarquista, que eu digo, não é fazer tudo o que quer. É uma formação que não tenha uma muralha, que você seja livre para fazer ter os grupos de estudo, ter o supervisor que você se identifica, que bate aquela transferência. Se você está afim de estudar o Winnicott, vai, Ferenczi vai, Klein vai. Não precisa ficar num dogmatismo intelectual. Eu acho que dogmatismo intelectual mata o intelectualismo. Eu parto desse pressuposto. Então, acho que hoje em dia a tendência para uma psicanálise contemporânea seria esse caminho de uma ausência um pouco das instituições. É claro que as instituições contribuem, elas têm os seus valores, eu não estou aqui para alegar que elas não prestam em nada do tipo. Me Não, não. beneficiei de muitas, Isso, fui ajudado por algumas sim. e tenho envolvimento com algumas e sou muito grato a elas. Mas o que eu penso hoje, inclusive, é até um colega meu que me disse isso uma vez, o Felipe Teres, e ele dizia que assim, quando a gente vai para as escolas, a gente tem que olhar assim o que a escola tem a oferecer para a gente. E não o que a gente tem a oferecer para a escola como uma espécie de soldadinhos servindo quartel, seja da IPA, seja de associações lacanianas. E o que eu percebo também no lacanismo é que criaram uma paraípa, né? Eles se comportam de uma certa maneira muito parecida. Aquela questão megalomania do passe, de essas coisas assim, é algo que eu vi isso, falando por mim, eu acho isso tudo muito estranho, muito essa questão de você ter que se provar para uma plateia, olha, eu sou, acredita em mim, eu fiz isso, eu fiz tudo, é uma coisa obsessiva, né? Eu olhando assim. Então, eu acho que se você tem que provar alguma coisa para você mesmo e se garantir na clínica, né? Ver ali que está funcionando, que a sua análise está fazendo efeito, que está te provocando, que está trazendo questões, você está implicado. Eu acho que é aí que surge o que o Freud já dizia, né? A profissão é impossível. Eu acho que o Freud ele foi bem lúcido, né, nesse último texto dele, né, na análise interminável, a análise terminável e interminável, onde ele vai falar sobre isso, da psicanálise ser uma profissão impossível, e é bem isso mesmo. Talvez a gente nunca seja psicanalista, a gente nunca alcance isso, e esse que é o barato da coisa, esse que é o legal. Você não precisa se nomear. A sua experiência, a sua prática já fala por si só. Exato. Eu acho que isso é o legal da coisa. Eu vejo muita gente preocupada. Quanto que eu coloco no meu cartãozinho ou na minha biografia do Instagram que eu sou psicanalista? Cara, isso é relativo. Não tem tanta importância assim. Você pode colocar, não tem problema. Mas não Cartão esse de. baú de ouro, Uhum, esse baú de ouro que as pessoas pensam que é. uhum. Não é algo que vem muito natural Natural. e Uhum, vem fluindo, assim, é algo que você vai construindo, e é bem clichê dizer isso, mas eu sinto que é desse jeito, assim, não é, a psicanálise, ela é uma coisa que eu acho que quanto menos você fica bitolado, mais próximo de uma construção teórica, mais próximo de uma formação boa você atinge. Quando você fica muito em cima, respirando 24 horas, vendo palestra aqui, seminário aqui, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, como eu já fiz um dia, achando que isso era a formação, e eu percebi que eu não estava aprendendo nada, eu só estava ali por um pseudo-status. Olha, eu estou aqui, eu preciso ser visto. Quando na verdade não era. O que eu mais precisava era aprender, era entender, ou desentender, né? Também, que é um dos caminhos. uhum. Eu acho que isso é fundamental. O não compreender também, ele precisa ser levado em consideração. Você não precisa entender tudo. Eu acho que um sintoma também no jovem analista é essa coisa de, para eu começar a atender na psicanálise, eu tenho que ler todos os livros do Freud, todos do Winnicott, e aí vai, aí eu estou pronto. Não, você pode ler tudo isso, e na hora da clínica não vai fluir. Aconteceu isso comigo a primeira vez que eu fui atender, no estágio básico da universidade, eu tive meu primeiro paciente e eu fiquei desesperado. E eu falei, meu Deus, e agora? Li durante todos esses anos,
E eu fiquei angustiado, preocupado, aí revirei, li os textos lá do Freud sobre a técnica, preocupadíssimo. Quando eu atendi, eu senti um alívio, porque tudo que eu tinha que fazer era só ouvir. Então, eu sinto que falta muito isso hoje em dia. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Então, às vezes, só a escuta, ela já é um manejo. Ela já é algo potente. Do que você fazer cortes, interpretações, aquelas escritas maravilhosas de caso. Eu acho que é esse caminho, assim, é se permitir ao desconhecido as errâncias, e eu acho que a partir daí todo mundo se encontra, né? Sim, eu também sou muito grato às instituições, só retomando aquele ponto, né? Aprendi muitas coisas, mas eu percebi que tinha um momento em que a instituição ela me cobrava mais do que ela me dava. Ou seja, o nível de adoecimento e de renúncia de si mesmo na instituição, no meu caso, não estava valendo a pena a minha permanência, né? Enfim, por vários motivos, né, tal, por coisas que eu era questionado pelo que eu dizia fora da instituição, por artigos que eu escrevia e que não eram aceitos dentro da instituição, ou, digamos assim, um cancelamento sorrateiro e seletivo do que você dizia na instituição, que não reverberava, digamos assim, que só reverberava o material canônico pré-estabelecido pelos comitês dos congressos e assim por diante, gerando uma espécie de estranhamento. Mas recentemente tenho ficado sabendo de até exemplos de stalkerismo das instituições com alunos de formação que falam coisas nas redes que supostamente seriam anti-lacanianas, por exemplo, ou antipsicanalíticas. Depois é feita uma reunião para questionar como que um aluno daquela instituição, por exemplo, poderia usar de maneira, de forma, como sinônimos, né? Terapia e psicanálise, que pessoas que pertenciam àquela instituição jamais poderiam publicamente dizer que terapia e psicanálise seriam sinônimos, né? Então, quer dizer, isso é uma lógica de subserviência e obediência fascista, né? Ou seja, eu não vou escutar o lugar de fala desse aluno, o saber que existe nele e que o faz se representar dessa maneira, o momento da formação em que ele está. Não, eu vou rastreá-lo através de mecanismos escusos, né? Eu vou atrás dele e dizer que ele não pode falar isso, ou seja, eu vou instituir um lugar de autoridade, de autoritarismo, né? Porque eu sou o verdadeiro detentor da palavra psicanalítica, porque eu sou representante da instituição. E aí você tem, né, as polícias, digamos, psicanalíticas, as polícias lacanianas e assim por diante, que são reproduções, digamos, em menor escala dos fenômenos fascistoides que a gente vê muito tristemente na história da civilização, né? Então é isso, né? Quer dizer, as instituições como formações de grupos que facilmente se massificam, elas dão uma sensação de pertencimento e força, elas dão estatuto fálico relativo, né? Mas elas tendem a cobrar um preço muito alto. Você nem sabe que está sendo alienado. É o que você falou, é o lacanês, é o ódio que você compra do vizinho, é os autores que você não pode ler, são as pessoas que você não pode dialogar e convidar, né? Você compra um pacote de coisas e você acha que você está fazendo o bem. É tipo Cobra Kai mesmo, né? Quem não assistiu Cobra Kai ainda lá no Netflix, né? Assista, porque vocês vão ver como uma pessoa desamparada, que eles chamam de uma figura de nerd, por exemplo, né? Que sofria bullying na escola, o cara encontra um discurso assim de seja durão, a nossa palavra é a melhor, né? E tal, junte-se a nós. E aí o cara tem uma sensação de força, mas ele acaba se alienando e reduplicando uma espécie de violência sem que ele se dê conta, que ele considera correta, né? Então, a história da psicanálise ela é tão doentia quanto a história do ser humano, da civilização,
né? E é uma pena, né? Porque, a princípio, a psicanálise deveria deveria deitar no divã também, né? Às vezes isso acontece, tem desdobramentos, evidentemente, mas o que a gente vê é que de maneira cíclica, né? Assim, espiralada, melhor dizendo, de tempos em tempos, esses sintomas eles retornam, né? Então, quer dizer, você vê a quantidade de pessoas que falam de humor e psicanálise, é pequena. E mesmo os que falam, falam fora do humor. Ou seja, eles falam sobre o humor, né? São trabalhos teóricos, né? Assim, de pesquisa sobre o humor. Ou sobre a arte, né? Eles não falam de dentro da arte. É uma análise de um filme, é uma análise de uma fotografia, de um quadro, né? Mas não é eles que estão fazendo a própria arte. É estimo, né? É um intelecto que analisa a pulsão. Não é o analista que usa a sua pulsão para desdobrar um movimento de vida passional. E para você fazer isso, precisa ter coragem e precisa poder se autorizar a construir isso dentro da sua vida, esteja ou não num processo de análise, né? Uma boa análise, eu acho que conduz a isso, né? E foi o que você percebeu. É tudo muito forte o que a gente está dizendo aqui, mas, enfim, vocês veem que eu sou quase uma geração, né, mais velho que o Vinícius aí, né? Mas eu mesmo padeci dos mesmos problemas que ele, né? Por isso a gente está fazendo esse diálogo aqui para levantar a poeira das coisas, para a gente botar a boca no trombone, não para destruir nada, né? Senão para transformar isso numa lição, em algo de aprendizado a todos, né? Para a psicanálise ser mais acessível, não só do ponto de vista financeiro, senão do ponto de vista clínico, teórico, não só para quem quer se tratar, senão para os psicanalistas, para quem quer ser psicanalista, né? Sim, eu percebo que cria-se um padrão do que é o analista, né? E a partir disso, os jovens que chegam para a psicanálise, eles querem aderirem a esse padrão. Seja um padrão estético de roupa, tipo, aquele lance da IPA lá nos anos 70, que era o blazer e tal, aquela coisa formal, e todo mundo arrumadinho, bonitinho, aí tinha aquilo lá. Eu percebo que hoje, assim, aí você olha os lacanianos, tal, camisa, não sei o quê, não vou generalizar, né, lógico, e aí, isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu, camiseta de banda, All-Star, jeans rasgado, ia para os institutos. Lógico, ninguém nunca falou nada. Mas eu olhava para todo mundo bem vestido e lembrava muito a IPA, porque tava todo mundo de blazer e tal. Aí eu falei, preciso comprar um blazer. Você vê, é bizarro, é engraçado, mas é um fenômeno que é curioso, de tão que você quer fazer parte daquilo, de que você quer ser visto. Então Uhum. você acha que um blazer é o que vai te fazer ser visto ali dentro. Então, para algumas pessoas pode parecer isso ridículo, mas isso é o que acontece. Ou você começar a entender o. Eu nunca sei falar o nome desse cara, até hoje, o Zizek, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome dele. É glamourizado, né? Você tem que ler de cabo a rabo o Zizek, senão você não é lacaniano. Eu nunca li, nunca entendi. Nunca entendi o cara, é muito complicado, me dá muita dor de cabeça. Eu leio uma página e eu já paro. Então, e não é má vontade, eu tentei, só não está fluindo. Então, às vezes é assim como o Freud, em alguns momentos eu acho um porre também e não leio. Eu vou ler outros textos dele, aí depois eu volto por uma questão canônica e tal, às vezes tem que fazer alguma escrita, alguma coisa nesse sentido, e que realmente precisa entender aquilo que ele está dizendo e tal. Mas eu acho que hoje, essa nova geração, a que eu faço parte, eu acho que ela tem que vir como uma coisa questionadora, educada, lógico, mas como uma questão de romper com paradigmas e com algemas, no sentido de que nós podemos ser mais livres a ponto de podermos ter as nossas singularidades e elas serem respeitadas, e não quererem encaixar a gente num padrão anos 70, que não se sustenta mais isso hoje. Então, eu acho que
Tem que se levar em consideração a tecnologia, como que o jovem é hoje. Então, não dá para se pensar, Paris, 1970, Lacan dando seminários ali, a boemia francesa, aquela coisa chiquetosa, aquele charuto lá torto lá que ele usava. Enfim, não dá para se viver assim. A gente está no Brasil, é outra pegada aqui, é outro cenário. Eu acho que tem que ter um olhar mais crítico, como você estava dizendo aí, né, da questão de ser acessível. Acessível, ela atinge diversos pontos. Acessível na transmissão, acessível tanto no financeiro, como você bem colocou, e acessível de ocupar o espaço que é a principal de todas, de ser falado mais, de estar nos lugares, não como dominação, como colonizadores, não é isso. Mas é de se fazer presente no sentido de se disponibilizar a falar, nós estamos aqui, nós funcionamos desse jeito, nós somos abertos a revisões, nós cometemos equívocos, como toda teoria, e estamos abertos a constantes construções. Esse lance de ficar barrando artigo, teses, mestrados, né, as dissertações, corta isso aqui não vale, esse autor aí que você está usando, não usa esse. Então, isso aí limita, e aí a gente fica preso em uma determinada época só. A gente não lê o autor que está falando hoje para ficar lendo os antigões que viveram a época deles. Aí até calha com aquela frase lá do Lacan, né? Para estar atento à subjetividade da nossa época, né? Só que os lacanianos mesmo, alguns não estão atentos a isso, né? Alguns pararam no tempo e se estagnaram de um jeito que parece que não tem diálogo com eles. Eu chegar em algum que seja fechadão assim, começar a falar isso para ele, ele vai olhar para mim e vai falar: você nunca vai ser analista. Isso aí que você está falando vai para outra abordagem, vai procurar outra coisa, vai para psicologia, fica dentro da psicologia mesmo, que é o teu caminho. Alguns já agem nessa postura assim. Então não é bem assim por esse lado que a gente tem que ir. E sendo aluno, eu acho que é bem difícil sustentar. Eu sustento as duas formações, né, ao mesmo tempo. Então, eu determino um horário para estudar as minhas coisas da psicologia e outros eu estou fazendo as minhas coisas da psicanálise. E no decorrer de sustentar essas duas formações é um peso gigante, porque é muita expectativa em cima de você, são duas coisas muito distintas que você está estudando, que às vezes não se conversam, espaços que você frequenta, que você vai daqui, vai para lá, e você vai circulando, que é o que faz parte do percurso. Então, sustentar isso é uma coisa assim que você tem que ter muito amor pelo que você está fazendo. Porque se não for isso, você não vai. Você não vai para frente, porque é muito desanimador. Você vê, assim, autores renomados falando cada coisa, assim, que você olha e fala, meu Deus, para que isso? E já te desanima, assim. É algo, assim, que por vezes, assim, você tem que ser muito forte e falar, não, separar, lógico, a figura pessoal da figura do autor. Eu sempre costumo falar com os meus amigos, né, que são do meio também, meio psi, que se eu vivesse na França ali, na época do Lacan, eu jamais faria análise com ele. Os relatos que eu li de pessoas que fizeram análise com ele, eu recentemente, algum tempo atrás, eu li o Lacan ainda. Eu fiquei horrorizado com o jeito que ele lida ali na clínica. Aquela frieza dele, típica da personalidade dele mesmo, que até está na biografia dele. Nossa, aquilo ali tipo, não rolaria uma transferência minha com ele. Assim como eu com Freud. Se eu vivesse em Viena, eu também não me analisaria com Freud. Eu preferiria o Ferenczi. Eu iria gostar mais de me analisar com ele. Era um cara que eu gostaria de ter conhecido. Eu também. Desses três, Freud, Ferenczi e Lacan, eu faria com certeza com Ferenczi. Eu acho ele muito mais acolhedor no sentido, não que ele fique sendo aquela coisa fofinha de ficar passando a mão na sua cabeça, mas tem uma coisa assim que às vezes
o sujeito chega na clínica, eu mesmo já passei por isso, você chega num estado de sofrimento muito grande. Aí você vai lá e toma aquele corte. Ah, vai pensar sobre isso, até semana que vem. 2 minutos. Eu não concordo com isso. Sinceramente, eu não, Uhum. não me vejo fazendo isso, essa coisa. Tudo bem que eu sei que tem um certo sentido, que tem ali uma construção por trás disso, mas eu acho que é tudo uma questão de transferência de trabalho e tal, e aquilo que serve para o outro nem sempre serve para mim. E eu acho que todo mundo deveria se respeitar nisso. Não é porque um amigo meu gosta de ler o Miller que eu vou detonar o rapaz, por exemplo. Tudo bem, tem as minhas críticas ao Miller, mas também não vou deixar de ler o Miller. Miller tem lá sua importância, né? Foi o herdeiro, né, do Lacan, né? Apesar dos pesares, Lacan escolheu mas ele, né, como representante, né? sim, então. Eu acho que não dá para ficar sustentando ódios gratuitos, né? Que nem você bem colocou. Eu acho que isso precisa ser repensado atualmente, né? Nesse estilo que a gente está construindo, né? Tanto você aqui no seu espaço, quanto outras pessoas que estão repensando uma psicanálise na atualidade, né? E eu acho que, como eu disse, esse é o caminho, né? Repensar os equívocos e ver como é que, principalmente como é que essa psicanálise está chegando para os jovens. Não é que existe uma maneira correta e pura de passar a psicanálise, longe de mim dizer isso. Mas essa ela não está chegando de uma forma tóxica. Isso é uma coisa que eu falo muito em análise. A psicanálise é uma comunidade muito tóxica. Tem dias que eu acordo assim, tem uma pilha de livro na minha mesa de psicanálise que eu preciso ler, eu não tenho a mínima vontade de ler porque eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou esgotado de tão de disse-me-disse, você abre um livro, o cara tá falando mal de outro, de não sei o quê. Você fala, meu Deus, eu só queria estudar, eu só queria ser psicanalista. É pecado. Tem vezes você se sente culpado. É uma coisa que me atravessa, sentir culpado por querer ser. Então, isso é bem intenso, esse lance todo. Assim, a minha relação com a psicanálise, por exemplo, ela é extremamente paradoxal, né? Ao mesmo tempo, digamos que eu devo a ela e sou muito grato por ela ter me ajudado em muitas coisas importantes da minha vida. Eu também já fui bastante prejudicado por ela, principalmente por coisas que a gente está comentando aqui, né? E eu acho que uma coisa importante do Ferenczi é que ele ia até o inferno com os pacientes dele, se fosse necessário, né? Ele tinha aquela libido analítica, né? Tudo bem, as pessoas podem dizer, não, Freud e Lacan têm exemplos de que eles também faziam isso, né? Não sei se é bem assim, né? É claro, ninguém é um bloco fechado de uma coisa só, o bem e o mal, né? Assim, é claro que a gente pode pegar bons exemplos de todos, né? E maus exemplos também, né? Mas eu acho que essa figura fria, robótica do psicanalista, ela é uma caricatura que nos assombra até hoje, né? E que eu acho que acaba produzindo uma fábrica de pessoas medrosas, de pacientes subservientes. Toda vez que eu fiz análise com analistas frios, eu não conseguia melhorar subjetivamente, porque eu ficava com medo do analista, né? Enfim, então eu acho que, em primeiro lugar, é a relação terapêutica, sim. Ah, mas isso é psicologia, não é psicanálise. E daí, né? E daí? Por que que a gente não pode usar outras coisas além da psicanálise, né? Ah, não, mas tem um Winnicott fala disso. Tá bom, que seja feliz, leia o Winnicott e use, né? Assim, entendeu? Eu acho que a minha relação com a psicanálise hoje é uma relação de um debatedor, de um leitor. Eu estou com a psicanálise dentro de mim de muitas formas, mas ao mesmo tempo eu sou o que eu sou. Eu sou outras coisas além de psicanalista. Eu sou um clínico. E quando eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa com o paciente, eu faço isso não em nome da psicanálise, eu faço porque eu sinto que eu acho que eu devo fazer aquilo, ou falar aquilo.
que de alguma maneira, a grosso modo, foram construções que eu tive nos meus processos de análise, supervisões, nas minhas leituras, mas, enfim, é um saber que existe dentro de mim. Então, eu não preciso que aquilo seja psicanalítico, né? Embora eu me considere um psicanalista, né? Então, é isso que você falou. Quanto menos idealizada e natural for a nossa relação com a psicanálise, mais psicanalítico vai ser. Quanto mais freudolacanianos ou kleinobionianos nós fomos, maior o risco, né, de um atropelo, né, de um fenômeno estanque, né, porque são autores que estão mortos, né, por mais que a gente leia eles e possa atualizá-los, mas eles estão mortos, a clínica deles já se encerrou, né? Quem está vivo somos nós, no século XXI. Então, agora que venham novas coisas, né? Que venham novas posições, e para isso a gente precisa fazer análise de conjuntura de sintoma, o lugar do psicanalista no Brasil hoje, né? Não é só na Sorbonne, não sei aonde. É hoje, no Brasil. Quem são os psicanalistas brasileiros? Né? Da onde que eles partem? Quais são os obstáculos, as resistências ao avanço da psicanálise hoje no Brasil? A gente precisa enumerar isso e pensar em saídas. E isso dói. Eu fui já alvo de linchamento e cancelamento de alguns grupos que ouviram posições similares a que eu estou falando aqui agora, pessoas que estavam me stalkeando nas redes e me linchavam em grupos de WhatsApp, principalmente em função do meu posicionamento em relação ao bacharelado em psicanálise, que eu sou contra, já deixei claro por quê, mas pessoas que me tomaram como um inimigo, assim como o Érico Andrade, né, que escreveu aquele artigo se posicionando na Folha, né, em relação ao texto do Marco Antônio Coutinho Jorge, que a gente fez até uma live, uma live não, um vídeo com ele lá no Infamiliares, quem é o autor de Democratizar a Psicanálise. E ele foi achincalhado, o Érico Andrade, com frases que ele usou do Caligares, no livro do Caligares, né? Cartas a um jovem terapeuta, não é todo mundo que tem patrimônio de carro, de milhões, de não sei o quê, de imóveis para vender e pagar uma formação em psicanálise. Ele pegou isso desse livro. E ele foi achincalhado como se ele fosse um imbecil, né? Um ignorante, né? Por quê? Porque é o lugar de fala. Quando é o bambambam bam, bam que fala, né? Aí tudo bem. Agora, se é um desconhecido, aí você é cancelado. Por quê? Porque a gente precisa, entre aspas, sintomaticamente manter o pai da horda no seu lugar, até que a gente corta a cabeça dele e põe alguém no lugar, né? Para reverenciar, né? E o que a gente está falando aqui no sentido anárquico não é uma revolução violenta, senão anarquismo ou anarquia no sentido de uma responsabilidade, de uma lei interiorizada, de algo que vem de dentro para fora, com ética e responsabilidade. Parece que esse é o legado, o maior legado aí da psicanálise, né? Quando a gente poder ultrapassar o Édipo. Essa é a fronteira final do Édipo, né? A gente poder saber fazer algo com a nossa castração e se responsabilizar por ela, cair no mundo, né? E não é fácil fazer isso. Poucos conseguem. Não é questão da gente se gabar aqui. A gente está, na verdade, querendo incentivar as pessoas a também cruzarem essa fronteira. E me parece que nas instituições tem uma tendência de um empuxo a impedir a emancipação dos psicanalistas. Por isso, a nossa conversa de hoje ser forte, ela de alguma maneira é provocativa, é leitura de sintoma de conjuntura, mas ela tem um viés construtivo, né, de poder fazer a coisa andar. Você quer pronunciar alguma palavra final, Vinícius? Primeiro agradecer, né, pela oportunidade de poder falar aqui nesse espaço que eu admiro e gosto bastante. Agradecer também pelas contribuições que você já me deu, né, no meu próprio percurso, né, pelas trocas que a gente já teve, e militar aí, né, num bom sentido, por uma psicanálise acessível, aberta ao diálogo, dialética, né, com uma troca de ideias
e que possa existir um bom caminho saudável, menos tóxico, só centrado em figuras renomadas, e saber que todo mundo tem um potencial para ser alguém renomado e atingir um ápice também. Todo mundo é um gênio, só precisa descobrir. Então é isso que eu finalizo aqui. Sim, e às vezes essa genialidade, essa autoria que existe dentro de nós, ela pode nunca ser famosa também ou renomada, né? Mas é o que você falou, né? Às vezes a pessoa pode ser renomada e ser vazia também, sob vários aspectos, né? Mas o que você falou é muito importante, que é a gente se autorizar e poder exercer o nosso trabalho com qualidade, né? A partir da nossa posição de sujeito, do nosso estilo, né? Aí me parece que a genialidade está aí, o autorizar-se na pulsão, né? Naquilo que, no saber que existe dentro de nós. E isso é lacaniano, de alguma forma, é psicanalítico no sentido amplo. Então, que a gente fique com a boa parte da psicanálise. A ruim sempre vai existir, porque é contraditório, é ser humano, né? Mas que a gente possa ir decantando e lapidando, né? Para tender a ficar com a parte boa, a parte transformadora da psicanálise. Então é isso aí, Vinícius. Obrigado pela presença hoje e obrigado pela presença, pessoal, pela audiência no vídeo. Ficamos por aqui e até mais, Paixão Analítico com Drops. Tchau, tchau.